Feliz sábado. Maranata. Ficou bom, ficou animado, mas acho que pode ser melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer Maranata, você vai falar o Senhor logo vem, e eu vou dizer e nós vamos com ele, e você vai dizer amém, bem forte, bem animado. Pode ser? Vamos lá então? Maranata! E nós vamos com ele! Ficou mais bonito. É um prazer estar aqui na Igreja do Bueno. Eu já tinha ouvido falar dessa igreja e é um privilégio estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Edivaldo pelo convite, uma grande honra poder conhecer essa linda igreja, fiquei encantado e é um prazer muito grande nós estarmos juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. E eu gostaria de meditar um pouco com você naquilo que nos move, naquilo que nós temos como princípio quando trabalhamos com adolescentes e jovens. O nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. E nós temos um alvo que nós carregamos, uma crença, uma certeza de que o evangelho do reino deve ser pregado a todo mundo em nossa geração. Em outras palavras, nós cremos que em nossa geração, em nossos dias, nós poderemos olhar para as alturas, para os céus e ver o Senhor vindo em glória e majestade para nos buscar. E eu creio que isso não é apenas uma prerrogativa, uma crença dessa faixa etária de jovens que nós trabalhamos, mas este é um sonho, este é um alvo, um objetivo, um desejo do coração de cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, a reflexão que eu quero trazer para você nesta manhã é qual é a minha missão, a sua missão, o nosso propósito de vida. O que é que Deus ele tem para o seu povo nesses últimos dias? E no Evangelho de Mateus, vocês abriram aí, no capítulo 28, a partir do verso 18 ao verso 20, nós percebemos as palavras de Jesus quando ele se aproxima dos discípulos naquela grande comissão, antes de finalmente ascender aos céus. E aí nós vamos agora meditar e ler esse texto. Então acredito que você já encontrou. Quem encontrou diz amém. Deixa eu ver. Quem não achou pede misericórdia. Fala, pastor, não achei ainda. Misericórdia. Eu vou esperar você encontrar. Nós estamos em Mateus, capítulo 28, e nós vamos ler o verso 18 até o verso 20. É claro que é importante você permanecer com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler outros textos durante esta mensagem. Então, eu quero pedir a você que você permaneça com a Bíblia aberta, tá bom? Vamos orar, queridos, mais uma vez? Agora com a palavra de Deus aberta diante de nós. Querido e poderoso Deus, como é maravilhoso poder estar em Tua presença e como nós estamos agradecidos, como estamos gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estarmos diante da Tua palavra que está aberta nesse momento, porque nós também queremos estar e permanecer com os nossos ouvidos abertos e atentos, com o nosso coração receptivo para a mensagem que vem do Teu trono de graça a cada um de nós nessa manhã. Então pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos faça compreender não apenas aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, mas principalmente para que possamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Recebe, Senhor Deus, este culto de adoração que estamos prestando ao Senhor e permaneça conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, Mateus capítulo 28, verso 18 diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias até a consumação do século. Para pensar comigo nas palavras de Jesus. Ele está agora diante dos discípulos, diante de pessoas que estavam ali para ouvir as últimas palavras que ele tinha a dizer. E claro que as palavras que Jesus iria dizer nesse momento seriam palavras que iriam ecoar pelos séculos seguintes, pelos anos seguintes, porque eram palavras que tinham que ver não apenas com aquele momento, mas com o povo de Deus por todas as eras, por todos os tempos. Ele vai dizer assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade Jesus teve a partir do momento em que ele, sendo Deus, abriu mão do louvor, da glória dos céus, da adoração que recebia dos anjos, ter vindo a essa terra de escuridão, de morte, de dor, de sofrimento. E aqui, Jesus Cristo realizar um ministério durante 3 anos e meio com aqueles homens, e ao final deste, então, Jesus finalmente se entregar pela raça humana, pagar o preço da sua e da minha salvação. E agora Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que ele vence a morte, e toda a autoridade é dada a ele. Ele está ali diante dos discípulos, e ele diz lá no verso 19, agora eu quero que vocês entendam, palavras de Jesus, vocês estarão indo, no original aqui o verbo está no gerúndio, vocês estarão indo, vocês estarão batizando, vocês estarão ensinando, está tudo certo, é isso mesmo. Mas o imperativo, a ordem clara de Jesus é, façam discípulos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que aquilo que ele fez com aqueles homens, o tempo que permaneceu entre eles, a caminhada, a intimidade, o relacionamento que se desenvolveu durante esse tempo, o conhecimento não apenas teórico, mas prático, que aqueles discípulos tiveram do Salvador, Jesus Cristo. Jesus olha nos olhos daqueles homens e diz, isso que eu fiz com vocês, vocês devem levar outras pessoas a fazerem também. O relacionamento que nós desenvolvemos, a intimidade, a proximidade, o tempo que nós passamos juntos, que dormimos juntos, os milagres que vocês presenciaram, os ensinamentos que vocês receberam. Agora, essas coisas não é apenas para benefício de vocês, mas para que vocês compreendam que vocês foram salvos, mas também são agentes de salvação. Façam discípulos. A promessa maravilhosa no verso 20, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, como adventistas do 7º dia, nós fazemos parte de um movimento profético, com um urgente papel profético. Não somos apenas mais uma denominação entre as muitas e os muitos movimentos religiosos que existem. Somos um movimento divino chamado no tempo do fim, com um propósito, com uma mensagem, uma missão, anunciar a todas as pessoas, breve Jesus voltará. Como adventistas, nós cremos no advento, na vinda do nosso Senhor, do nosso Salvador. O problema é que quando estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos aqui vivendo nessa terra, podemos cair no engano, no risco de vivermos uma vida de maneira egoísta, de pensarmos em apenas nós mesmos, satisfazermos nossos desejos e nossas vontades, mas no fundo, dentro do coração, o comodismo está impedindo você e muitas vezes impedindo a cada um de nós de sonharmos e vivermos pensando no céu. A Bíblia diz, buscai as coisas lá do alto, e às vezes nós estamos buscando apenas as coisas dessa vida, e essas coisas todas vão ficar aqui, tudo vai passar, tudo será destruído. Porque nós acreditamos, queridos, que breve, muito em breve, Jesus vai voltar e Ele virá para buscar pessoas.
Eu estava trabalhando no ano de 2014 até o ano de 2018 num distrito no nordeste do estado aqui de Goiás, e ali eu tinha essa galerinha aqui de jovens. Essa galera eram jovens que da região ali, nós nos reunimos no período das férias deles para fazermos a missão Caleb. Foi algo fantástico. Nós adotamos uma cidade e essa cidade, então, nós levamos a nossa juventude para lá para realizarmos um trabalho de evangelismo. Entendendo esse conceito da missão, entendendo essa perspectiva de que nós estamos aqui nesse mundo apenas de passagem e o nosso lar não é aqui, então, essa galerinha, durante o dia, eles pintavam o rosto, faziam trabalhos comunitários, faziam trabalhos com crianças, visitavam as pessoas da comunidade e à noite levavam para uma escola pública. Aí está a foto da escola, e aqui não sei se dá para ver bem, mas é uma tenda. Embaixo dessa tenda nós fazíamos ali a pregação e estudávamos a Bíblia com as pessoas daquela cidade. E nessas visitas que os Calebs fizeram, eles bateram de porta em porta e se depararam com essa jovenzinha aí, a Soraya. E a Soraya prontamente recebeu em sua casa e disse: muito bem, eu quero estudar a Bíblia com vocês então. E começou o estudo da Bíblia e foi algo maravilhoso, porque ela estudava à noite na série de evangelismo e durante o dia tirava suas dúvidas. E no final desta série, então a Soraya tomou uma decisão, a decisão de ser batizada. E aqui sou eu fazendo o batismo da Soraya. Foi um momento muito especial. Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros quando o assunto é levar o evangelho às pessoas. Pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão sem ter o conhecimento de Deus, sem ter o conhecimento da palavra de Deus, e a Bíblia diz claramente que nós devemos aproveitar as oportunidades, porque nós não sabemos o dia do amanhã. E essa jovem, a Soraya, ela, depois de estudar a Bíblia e ser batizada, a Soraya, ela, então, pouco tempo depois do seu batismo, a Soraya, ela veio para a igreja, ela se tornou secretária da igreja, ela era uma jovem dinâmica, uma jovem alegre, ativa, mas pouco tempo depois que ela foi batizada, alguns anos, certa vez ela conversou com seu irmão Maurício e disse que precisava uma cidade vizinha, a cidade de Formosa. Era uma cidade que cerca de 1 hora e meia de estrada, e ela precisava da carona do irmão que tinha uma moto. E o irmão dela disse: claro, então eu te levo. E ela foi na garupa da moto do irmão, e quando ela chegou na estrada ali na 020, pouco tempo depois de ter entrado na estrada, veio um caminhão, uma alta velocidade, acabou atingindo a moto onde estava a Soraya, e nesse terrível acidente, tanto a Soraya como seu irmão Maurício faleceram. Eu fiquei pensando no propósito, no porquê Deus permitiu que nós estivéssemos ali em Santa Rosa, realizando esse trabalho de evangelismo. E eu tive a conclusão de que Deus, claro, Ele quer salvar todas as pessoas, e também Deus usou aquela oportunidade para salvar a jovem Soraya. Quantos de nós sabemos o dia do nosso amanhã? Nós não temos como medir, não temos como saber o que vai acontecer com cada um de nós, nem mesmo daqui a pouco, não temos essa certeza. É por isso que cada dia, cada hora, cada momento, nós precisamos estar preparados, estarmos prontos para ver Jesus voltar e para ajudar pessoas a também se conectarem, conhecerem a esse Deus maravilhoso que nós estamos buscando conhecer a cada dia. Então, eu quero te fazer essa pergunta aí: de quem é a missão? Você pode responder para mim? De quem é a missão? É minha.
Alguns podem dizer, a missão é nossa. O nosso é muito distante, é muito vago. A missão é minha. A responsabilidade pesa sobre mim, porque se as pessoas não encontram Jesus na Bíblia, é claro, a culpa é delas. Mas se as pessoas não encontram Jesus em você, amigo, a culpa é sua. A responsabilidade que pesa é sobre todos nós, porque todos nós fomos chamados por Deus, não apenas algumas pessoas, mas todos nós. E não tem nada que traga maior alegria ao coração de Deus do que um pecador que se arrepende. Por favor, vá comigo em 1 Coríntios. Abra agora a sua Bíblia no que diz 1 Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 16. Aqui o apóstolo Paulo fala de uma forma muito clara da responsabilidade da pregação do Evangelho. E tudo que nós fazemos deve resultar nisso. A estrutura da igreja, ela é importante. Os departamentos da igreja também têm o seu valor. Sabe, os planos, eles devem acontecer, mas se tudo que nós fazemos não estiver direcionado com o propósito de salvar, queridos, alguma coisa está muito errada. E quando eu vou para a Bíblia, quando eu vejo 1 Coríntios 9,16, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, não é sobre outros, é sobre mim. E agora ele diz, porque ai de mim se não pregar o que mesmo, igreja? Se eu não pregar o Evangelho. John Wesley, ele tem um pensamento que ele diz assim, todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. A igreja não tem uma missão, a igreja é a missão. Todos são chamados, todos são chamados. A igreja não pertence por obrigação apenas aos pastores, aos anciãos da igreja, aos líderes da igreja, aos professores da escola sabatina, aos líderes de departamento, não. Deus chama cada um para se levantar, para se envolver no que diz respeito ao evangelismo e à salvação. Porque todo verdadeiro discípulo, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Você se lembra do dia do seu batismo? Quantos aqui são membros batizados? Posso ver as mãos? Olha aí, a maioria. Temos alguns amigos conosco. Que prazer, que alegria ter você aqui também. Quando nós somos batizados, o pastor ergue a mão sobre nossa cabeça, não é assim? E aí ele diz assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você se lembra do seu batismo, do dia do seu batismo? Esse levantar de mão, querido, é para que você agora receba, claro, no batismo, o batismo do Espírito Santo. Você receba uma oração de consagração, você entenda que você está recebendo a imposição de mãos para nascer no reino de Deus, mas nascer como um missionário. Não é para nascer para ser um irmão esquenta-banco. Você e eu fazemos parte de um movimento profético. Vamos pensar em alguns fatos, alguns dados surpreendentes da nossa igreja. Em 1863, a igreja adventista foi organizada. Havia um adventista para cada 356 mil pessoas no mundo. Hoje há um adventista para cada 400 pessoas. A igreja precisou de 107 anos para alcançar o seu primeiro 1 milhão de membros. Hoje, pela graça de Deus, a igreja adventista do sétimo dia batiza mais de 1 milhão de pessoas cada ano no mundo. Temos aproximadamente 25 milhões de pessoas frequentando nossas mais de 70 mil igrejas espalhadas em 200 países do globo. Deus está trabalhando, queridos. O Espírito Santo está se movendo. E Ele vai concluir essa obra com você ou sem você. Mas você não apenas pode
mas você deve se envolver. Esta é uma obra, queridos, que os anjos gostariam de desempenhar, mas Deus diz não. Esse é um privilégio e é uma responsabilidade lá da igreja do Bueno. Deus olha para você e para mim nessa manhã e vê em nós atalaias, mensageiros, e Ele quer dizer assim: filho, filha, eu posso contar com você? Porque quando eu vejo o apelo de Deus, o desejo do coração de Deus, a salvação de pessoas, queridos, quando eu me envolvo na salvação de alguém, Deus está salvando a minha vida. Deus usa esse processo para que você entenda que é fundamental para a sua experiência com Ele. Se você não está testemunhando, se você não está vivendo a missão não tem que ser simplesmente pregada, não pode ser teoria, não pode ser discurso, sermão, mas se eu estou vivendo isso, então alguma coisa, se eu não estou vivendo isso, alguma coisa está muito equivocada, está muito errada no meu coração. Alguns jovens dizem assim: pastor, eu não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho mais vontade de estudar a Bíblia, lição da escola sabatina. Sabe, queridos, eu tenho conversado com alguns jovens e tenho percebido que o desafio não é sair para cumprir a missão, porque isso é algo que já tem sido falado, tem sido pregado, mas para eu poder falar de algo, eu preciso viver esse algo. E aí eu normalmente tenho conversado com alguns jovens da nossa associação e falado: e como é que está o seu relacionamento com Jesus? Quanto tempo você tem passado dedicando momentos para você conversar com Jesus? Porque a Bíblia diz que é orar sem cessar. Então, quanto tempo eu tenho desenvolvido relacionamento com Ele? Que eu tenho feito dele o meu melhor amigo? O livro Mensagens aos Jovens diz que Jesus tem que ser o primeiro, o último e o melhor em nossas vidas. Então, viver um relacionamento com Jesus na intimidade, conhecê-lo, buscar estar perto dele em todos os momentos, conversar com ele, permitir que ele fale aos nossos ouvidos, e ele fala de muitas formas, de muitas maneiras. Uma delas é quando eu medito na palavra, quando eu tenho meditado no que a Bíblia me ensina. E quando essas coisas elas acontecem de forma natural, eu vou testemunhar, eu vou falar para as pessoas do que Deus tem feito na minha vida. Agora, se eu não tenho testemunhado, se eu não tenho aproveitado as oportunidades, eu pergunto: será que realmente eu estou vivendo ou desenvolvendo um relacionamento de intimidade, um relacionamento verdadeiro com Jesus? Qual é o nosso problema então? Qual é o problema que nós carregamos? Nós temos alguns problemas, mas me permita apenas citar e mencionar 3. Primeiro problema, queridos, é a falta de fé e a falta da busca do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia também mostra para nós, quando nós vamos para o livro de Joel, ali no capítulo 2, a gente percebe que há uma profecia, que há uma promessa para os nossos dias. Que promessa é essa? A chuva serôdia. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um período, que está o segundo problema, de mornidão espiritual terrível. A igreja está, como diz Apocalipse capítulo 3, vivendo um estado de mornidão, de indiferença. Rico sou, de nada tenho falta. O Apocalipse chega a dizer que nós estamos causando náuseas em Deus. É como que a indiferença da igreja em relação à vida espiritual está mostrando que não é quente e não é frio. E por isso diz a Bíblia,
Jesus diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A apatia e a acomodação espiritual levam à falta de envolvimento com as coisas da igreja. Nós não pegamos mais folhetos para distribuir, não falamos de Jesus para as pessoas, não adotamos um aluno na classe bíblica. Por quê? Nós estamos olhando talvez apenas a ponta do iceberg, mas nós temos que olhar o todo, e o todo está onde, pastor? O todo está na falta da busca, do clamor pelo batismo do Espírito Santo. Alguns jovens lutam, e de forma geral eu tenho visto em nossa associação, em nosso estado aqui de Goiás, alguns jovens lutando com alguns pecados e dizendo: pastor, eu não consigo vencer. Eu carrego pecados acariciados e lutas, e a minha vida é uma tormenta, é uma batalha todo dia. E sabem, queridos, você e eu não temos que lutar. Nós precisamos largar as nossas armas, jogar tudo no chão, correr aos pés de Jesus, clamar nas madrugadas, se ajoelhar, dizer: Senhor, concede-me o poder, o batismo do Teu Espírito Santo, e venha lutar as minhas batalhas. E quando Jesus, Ele assume a sua vida por completo, por inteiro, o seu coração, e Ele luta por você, em você e através de você, a Bíblia diz que em Cristo, você e eu somos mais do que vencedores. Então, querida igreja, precisamos correr aos pés do Salvador todos os dias, e entender que se nós quisermos lutar, e se tivermos que lutar sozinhos, já estamos derrotados. Mas se Jesus luta por nós, se o Espírito Santo age em nós e através de nós, nós já estamos vencendo e já somos mais do que vencedores. E por último, terceiro problema, sabe qual é? Apresentamos desculpas. Quando eu vou para a Bíblia, eu percebo quadros de pessoas que também foram chamadas por Deus. O plano de Deus não mudou. Se você voltar comigo algumas páginas da sua Bíblia e puder abrir comigo o Êxodo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, a gente percebe que o plano de Deus permanece o mesmo. E o objetivo dele é o mesmo, é a salvação. E no capítulo 3 e no verso 7, ele está diante de Moisés, ali numa teofania, na sarça ardente, e agora o verso 7 diz, Êxodo capítulo 3, verso 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e conheço o sofrimento. Verso 8, por isso desci, a fim de livrá-lo. Até aqui. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele olha para você da mesma forma como Ele via o seu povo no antigo Israel. Nós somos hoje o Israel espiritual, e da mesma forma a Bíblia diz que Ele está com os olhos atentos para ver você, Ele vê a sua aflição. Deus não está distante, não. Deus está próximo, olhando para você, vendo a sua aflição. A Bíblia diz: eu ouvi o seu clamor. Ele vê, Ele ouve e Ele conhece. No Desejado de Todas as Nações diz: nenhum suspiro se desprende, nenhuma dor é sentida, e desgosto algum magoa a alma, sem que a sua vibração se faça sentir no coração do Pai. Deus conhece até o pulsar do seu coração. Ele sabe quem é você, nome, sobrenome, conhece a sua árvore genealógica, sua família, de onde você veio, o que Ele fez por você até agora, até aqui, Ele sabe. Só que a Bíblia diz, no verso 8, que Ele desce para livrar os seus filhos. E quando Ele disse isso a Moisés, Ele estava com a intenção de fazer isso através do próprio Moisés. Então tem um princípio aqui para nós. O princípio é que Deus, Ele quer nos salvar, isso é fato, mas Ele também quer fazer de cada um de nós agentes de salvação.
E Moisés apresentou desculpas a Deus. Entre elas, Moisés falou assim: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Capítulo 4, verso 1. Senhor, eu não sei falar. Senhor, manda outro, mas eu não irei. Claro, nós não vamos ler todo o capítulo, mas as desculpas foram dadas a Deus. E Benjamin Franklin, ele diz assim: aquele que é bom para dar desculpas, raramente vai ser bom para fazer alguma outra coisa. Queridos, vamos parar de dar desculpas a Deus. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Vamos buscar um reavivamento, uma reforma dentro da nossa vida, na nossa experiência pessoal, no nosso relacionamento com a nossa família. Os cultos da família têm sido esquecidos. Alguns cultos de pôr do sol, o pessoal nem sabe mais o que é isso. Vamos nos voltar para o Senhor. E eu quero terminar com a história de Nicholas Winton. Gosto muito dessa história. Ele estava na antiga Tchecoslováquia, na Segunda Guerra Mundial, quando ele ouviu falar de Adolf Hitler. Nicholas percebeu algumas crianças, alguns que estavam ali para serem mortos, alguns judeus que estavam prestes a serem assassinados a sangue frio. E ele viu algumas crianças que ele poderia salvar, filhos desses. Então ele teve uma ideia. Nicholas, então, entrou em contato com essas famílias e reservou 8 trens que partiriam de Praga para Londres e encheu esses trens com as crianças, para que ao chegarem em Londres, então, as famílias que iriam adotar essas crianças estivessem prontas para recebê-las, assim salvando essas crianças da morte certa dos campos de concentração da Alemanha no período do nazismo. E quando ele salva essas crianças, o total de 669, ele faz um livro de registros, onde ele tem a foto de cada uma dessas crianças, o endereço delas, novo endereço onde elas iriam morar, os pais que então iriam adotá-las, e ele guarda esse livro em sua casa, no sótão, e ele esquece, por um tempo fica ali. Um dia, a esposa de Nicholas estava limpando o sótão e percebeu aquele livro, e levou até Nicholas, e perguntou para ele: o que livro é esse aqui? E aí Nicholas contou a história. Esse livro é o livro onde eu registrei cada uma das crianças que eu tive o privilégio de salvar da morte certa, do período da guerra também. Então, a esposa de Nicholas resolveu fazer uma surpresa para ele. E aqui está a apresentadora de um programa de televisão da época, um programa de auditório. E esse canal de televisão, a BBC de Londres, convidou Nicholas para que pudesse estar na primeira fileira para assistir o programa, mas ele não sabia de nada o que iria acontecer ali. Tudo tinha sido armado entre a apresentadora e a esposa de Nicholas. E no final do programa, a apresentadora então pega aquele livro e começa a ler esse livro. E aí mostra a lista com o nome das crianças, e aqui menciona o nome de uma delas, o nome de Vera. E aí ela pergunta: Vera, você está aqui conosco no auditório essa noite? Você sabe que ao seu lado está Nicholas Winton, o homem que te salvou quando você era uma criança. E aí então a apresentadora continua, e no final do programa ela faz a seguinte pergunta: tem mais alguém aqui nessa noite em nossa audiência, em nosso auditório, e deve a sua vida a Nicholas Winton? Poderia se levantar, por favor? E todos se levantam. Agora, cada um desses com suas famílias, graças à intenção, ao desejo de um homem que um dia escolheu salvar a cada uma dessas pessoas. Queridos, Nicholas faleceu aos 106 anos, mas ele deixou registrado que o que motivou ele a salvar essas pessoas foi o amor e o desejo de salvar cada vez mais todas elas. Todas as que ele tinha alcance, acesso, e ele poderia salvar
assim o fez. E eu termino dizendo para você que não haverá, esse é um texto que eu gosto muito do Espírito de Profecia, não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se você e eu entrarmos ali, haverá alguém, pelo menos uma pessoa, nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. Imagine alguém que vem te abraçar e dizer muito obrigado porque você não desistiu de mim. Talvez um filho que está afastado da igreja, talvez um vizinho, talvez alguém lá no seu condomínio, talvez alguém que você esbarrou no trânsito e você fez um contato e agora está estudando a Bíblia com essa pessoa. Imagine a gratidão, a alegria no coração dele ou dela em te abraçar e dizer a você muito obrigado. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. E cada hora alguns passam para além do alcance da misericórdia. Onde estão as vozes de aviso e rogo mandando o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão os que com as mãos estão estendidas para fazer o pecador retroceder do caminho da morte? E onde estão aqueles que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? Em outras palavras, ele, Deus, pode contar com você? Ele pode contar comigo? Moisés apresentou desculpas, mas acabou seguindo a vontade de Deus e foi o grande libertador. Isaías prontamente disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você? Qual resposta você vai dar ao Senhor nessa manhã? Nós vamos ouvir uma música agora. E nessa música diz: tudo entregarei. Se você deseja entregar tudo ao Senhor, deseja renovar o seu voto, a sua aliança de entrega sem reservas do coração a Jesus, e dizer ao Senhor: Deus, eu entendi o recado dessa manhã, o Senhor me salvou e quer me fazer um agente de salvação, então eu me entrego a Ti. Quero convidar o irmão Valdivino, é isso mesmo, irmão Valdivino? Vai louvar ao Senhor nesse momento. E se for assim o desejo do seu coração, no final da música, vem aqui à frente, pastor Edivaldo e eu, pastor, nós vamos fazer uma oração de consagração no final aqui. E se for o desejo do seu coração, vem aqui no final dessa música, nós queremos orar por você. Tudo, Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Meu presente, meu futuro, minha vida eu te dou. Não quero glória, não quero fama, só o Teu nome eu honrarei. Cada dia quero diminuir, que Tua graça em mim. Tudo deixarei, tudo deixarei. Sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo
a ti entrego tudo, sim, por ti darei minha casa, minha família, sempre servirão a ti. Tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo deixarei, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus bendito. Obrigado, irmão Valdivino, pela linda música. Deus seja louvado. Parabéns pela sua decisão, pela sua entrega, por se levantar e dizer ao Senhor: tudo eu entrego a ti, Senhor. Esse é o privilégio da vida. Dizer ao Senhor que o coração pertence a Ele, então é Ele quem deve dirigir os passos, é Ele quem deve guiar os caminhos. A sabedoria consiste em permitir que o Espírito Santo venha agir no nosso coração e que Ele tome as decisões por nós. E cheios do Espírito Santo, então, sejamos um povo preparado e que está ajudando outros a se prepararem para a breve volta do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus, humildemente, Senhor, nos aproximamos, nos achegamos com confiança ao Teu trono de graça através dessa oração. Nos entregando, Senhor, colocando diante do Teu altar a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos e tudo que somos, lançamos aos Teus pés. Reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, a nossa debilidade, a dependência que temos de Ti, Senhor, a necessidade que temos de viver em Tua presença, de permanecer contigo em todos os momentos, Senhor. E aqui pedimos o perdão pelas nossas faltas, as faltas desta semana, aquilo que muitas vezes fez com que nós nos desviássemos do Teu propósito, do Teu plano. Por favor, Senhor, venha nos perdoar nessa manhã. Com o coração contrito nos voltamos para Ti em busca de perdão. Nos humilhamos diante da Tua presença pedindo o batismo do Teu Espírito Santo em nossa vida, para que tenhamos a fé, a coragem, para que possamos, de uma forma destemida, Senhor Deus, nos livrarmos dessa mornidão espiritual, nessa acomodação, dessa apatia que muitas vezes carregamos em nosso coração e que tem apenas nos desviado do foco da salvação nossa, de nossa família e daqueles que estão com cada um, Senhor, com cada um de nós todos os dias, Pai. Por favor, nos perdoa. Não deixe a gente ficar dando desculpas para o Senhor. Não deixe a gente querer viver da nossa maneira, não, Senhor. Mas coloque em nós o desejo ardente de ver Jesus voltar em glória e majestade. Coloca dentro do nosso coração, Senhor, o desejo de olhar para cima e dizer: esse é o nosso Deus a quem tanto nós aguardávamos. Na sua salvação nos exultaremos e nos alegraremos,
porque nós já podemos, Pai, ouvir os passos de um Deus que se aproxima. O Senhor quer vir logo, quer buscar a todos nós, e permita, Pai, que assim como estamos juntos aqui, possamos estar todos juntos no reino dos céus. Possamos ouvir do Senhor, dizendo a cada um de nós: vinde, benditos do meu Pai, possua o reino que está preparado para você, meu filho, desde a fundação desse mundo. Então, meu Deus, pastor Edivaldo e eu, nós levantamos nossas mãos para pedir uma bênção especial, Pai, a este povo, a esses teus filhos. Por favor, ouça a nossa prece, ouça a nossa oração. Senhor, por favor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto nesta manhã de sábado e te dê a paz. Para que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam todos os dias sobre a sua vida, sobre a sua família. E assim, Senhor, encerramos essa oração, não porque haja qualquer mérito em nós, mas confiantes nos méritos daquele que nos redimiu, daquele que nos salvou, Cristo Jesus, que pagou o preço da nossa salvação, que derramou aquele sangue naquela cruz para nos salvar. É em nome de Jesus que nós nos apegamos, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, querido Deus.